Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante a um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta, o deserto do Peru. É aqui que se escondem, à vista de todos, as misteriosas linhas de Nazca, gigantescos desenhos gravados na terra, tão grandes que só podem ser verdadeiramente apreciados do céu. Quem os fez? Para quê? E como conseguiram criar estas obras-primas com uma precisão tão impressionante há mais de 2000 anos? Prepara-se, porque hoje vamos mergulhar fundo neste mistério e revelar as teorias mais incríveis e as descobertas científicas mais recentes, que estão a reescrever a história das linhas de Nazca. Estão prontos para desvendar este segredo milenar? Então, apertem os cintos, porque a nossa aventura está prestes a começar. As linhas de Nazca são um conjunto de geoglifos gigantescos, figuras desenhadas no solo do deserto de Sechura, perto da cidade de Nazca, no Peru. Estas figuras foram criadas pela cultura Nazca, uma civilização que floresceu na região entre o ano 100 a.C. e 800 depois de Cristo. Imaginem só, estamos a falar de um legado que atravessou séculos, resistindo ao tempo e ao vento, num dos desertos mais áridos do mundo. A escala destas criações é simplesmente monumental. Temos mais de 800 linhas retas, algumas com quilômetros de comprimento, 300 figuras geométricas, como triângulos, espirais e trapézios, e cerca de 70 figuras de animais e plantas, conhecidas como biomorfos. Entre as mais famosas estão o bagiflor, com quase 100 metros de envergadura, a aranha, o macaco, com a sua cauda em espiral, e uma figura enigmática que muitos chamam de o astronauta. A grande questão é: como é que eles fizeram isto? A técnica, embora engenhosa, era relativamente simples. O deserto de Nazca tem uma superfície coberta por seixos de cor avermelhada, ricos em óxido de ferro. A cultura Nazca removeu cuidadosamente esta camada superficial de pedras, com cerca de 15 centímetros de profundidade, para expor o solo mais claro por baixo, criando um contraste de cores que forma os desenhos. O clima extremamente seco, com pouca chuva e vento, ajudou a preservar estas linhas quase intactas durante 2 milênios. Mas a precisão é o que realmente espanta os investigadores. Como é que uma civilização antiga, sem a capacidade de ver o seu trabalho do alto, conseguiu criar figuras tão perfeitas e linhas tão retas? Os arqueólogos acreditam que eles usaram estacas de madeira e cordas para traçar os contornos, aplicando princípios básicos de geometria em grande escala. Pequenos modelos em cerâmica encontrados em escavações sugerem que eles podem ter criado maquetes antes de partir para a obra final no deserto. Um trabalho minucioso e planeado que demonstra um conhecimento matemático e de engenharia surpreendente para a época. Mas o maior mistério de todos permanece. Por quê? Qual era o propósito destas linhas monumentais? Durante décadas, esta pergunta alimentou a imaginação de cientistas e entusiastas, dando origem a inúmeras teorias. A mais famosa, e talvez a mais fantástica, foi popularizada nos anos 60 pelo autor Erich von Däniken. Ele sugeriu que as linhas de Nazca eram, na verdade, pistas de aterragem para naves extraterrestres. A figura do astronauta era, para ele, a prova irrefutável de um contato com seres de outro mundo. Embora esta teoria seja emocionante, ela carece de qualquer evidência arqueológica e é amplamente rejeitada pela comunidade científica. Não foram encontrados restos de naves, metais desconhecidos ou qualquer outra prova que sustente a ideia de pistas de aterragem alienígenas. Outra teoria popular foi proposta pela matemática alemã Maria Reich, que dedicou a sua vida ao estudo e preservação das linhas. Ela acreditava que os geoglifos funcionavam como um gigantesco calendário astronômico. As linhas estariam alinhadas com o solstício de verão, o nascer e o pôr do sol em datas específicas, e com a posição de estrelas e constelações importantes. As figuras de animais poderiam representar as constelações que a cultura Nazca observava no céu. Esta teoria é muito mais plausível, pois sabemos que muitas culturas antigas usavam a astronomia para marcar ciclos agrícolas e rituais. No entanto, estudos posteriores mostraram que, embora existam alguns alinhamentos astronômicos, eles não são consistentes em todas as figuras e linhas, o que sugere que a astronomia pode ter sido apenas uma parte de um propósito muito maior e mais complexo. Então, qual é a teoria mais aceite hoje em dia? Graças a tecnologias modernas como drones, imagens de satélite e arqueologia digital,
os cientistas estão a chegar a um novo consenso. A resposta parece estar ligada ao recurso mais precioso no deserto: a água. Arqueólogos como Johan Reinhard, um explorador da National Geographic, propuseram que as linhas eram parte de rituais religiosos para invocar os deuses e pedir por chuva e fertilidade. Muitas das linhas retas apontam não para estrelas, mas sim para montanhas, consideradas sagradas e fontes de água. As figuras de animais como a arana associada à chuva em muitas culturas andinas, ou o beija-flor, ligado à abundância, seriam oferendas simbólicas a estas divindades. As linhas funcionariam como caminhos sagrados, ou seques, que as pessoas percorriam durante procissões e cerimônias. Imagina centenas de pessoas a caminhar lentamente por estes caminhos gigantescos, cantando e rezando aos deuses da montanha e da água. Esta teoria é reforçada pela descoberta de altares de pedra e fragmentos de cerâmica ritual ao longo das linhas, indicando que estes locais eram centros de atividade cerimonial. Recentemente, a tecnologia revelou ainda mais segredos. Em 2018, utilizando drones, arqueólogos peruanos e japoneses descobriram mais de 140 novas figuras, incluindo formas humanoides, pássaros, cobras e até mesmo uma figura que parece ser um felino, com cerca de 37 metros de comprimento, descoberta numa encosta. Curiosamente, muitas destas novas figuras, como o felino, parecem ser mais antigas, datando da cultura Paracas, que precedeu os Nazca. Isto sugere que a tradição de criar geoglifos na região é ainda mais antiga do que se pensava, e que os Nazca simplesmente continuaram e expandiram uma prática já existente. A inteligência artificial também está a desempenhar um papel crucial. Em 2019, investigadores da Universidade de Yamagata, no Japão, usaram imposto automóvel para analisar imagens de satélite e identificar novas figuras que eram quase invisíveis a olho nu. Esta tecnologia está a acelerar o processo de descoberta e ajudar a mapear a complexa rede de geoglifos com uma precisão sem precedentes. Portanto, o que as linhas de Nazca nos dizem hoje? Elas não são pistas de aterragem para extraterrestres, mas sim algo muito mais profundo e humano. São um testemunho da profunda ligação espiritual da cultura Nazca com a sua paisagem. Era um mapa sagrado, um calendário ritualístico e um apelo, desesperado, aos deuses, por água. O elemento que significava a diferença entre a vida e a morte no deserto. Cada linha traçada, cada figura desenhada, era um ato de fé, uma oração gravada na terra, para que as futuras gerações e os deuses pudessem ver. As linhas de Nazca são um livro aberto sobre a cosmologia, a religião e a luta pela sobrevivência de um povo engenhoso e resiliente. Hoje, estas linhas enfrentam novas ameaças. A expansão urbana, a mineração ilegal e até mesmo os danos causados por veículos desavisados colocam em risco este patrimônio mundial da Unesco. Em 2014, ativistas do Greenpeace causaram danos irreparáveis perto da figura do beija-flor, um lembrete doloroso da fragilidade deste tesouro arqueológico. A preservação das linhas de Nazca é uma corrida contra o tempo, e a tecnologia que nos ajuda a descobri-las é também a nossa melhor ferramenta para as proteger. Ao compreendermos o seu verdadeiro significado, passamos a valorizá-los, não apenas como um mistério, mas como uma herança cultural preciosa que pertence a toda a humanidade. E assim, o mistério das linhas de Nazca começa a ser desvendado, não por naves espaciais, mas pela ciência, pela arqueologia e pela nossa crescente compreensão das culturas antigas. Elas são um lembrete poderoso de que, muitas vezes, as respostas mais extraordinárias não vêm das estrelas, mas sim da incrível criatividade e espiritualidade do espírito humano. O que acharam desta viagem ao deserto peruano? Fascinante, não é? A história humana está cheia de mistérios como este, à espera de serem descobertos. Se gostaram de desvendar os segredos das linhas de Nazca, conosco deixemos o bolso gosto no vídeo, isso ajuda imenso o nosso canal a crescer. E claro, não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas aventuras. Queremos saber a vossa opinião. Qual é a vossa teoria favorita sobre as linhas de Nazca? Deixem nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima exploração.